No meio de tanto caos, máscaras e isolamento social, sabemos que o assunto do momento não poderia ser outro senão o coronavírus. Essa crise pandêmica trouxe muitas dúvidas e incertezas. Parece que estamos lidando com algo inédito e isso pode ser bastante assustador. Por isso, no episódio de hoje, vamos traçar um panorama das pandemias e epidemias ao longo da história e tentar relacionar esses conhecimentos anteriores com a Covid-19. Eu sou a Mariana Catassi, diretora do laboratório. E eu, a Karina Taraziuk, diretora de audiovisual. Lembrando que, por motivos de segurança, cada uma de nós está gravando o áudio em sua casa. Por isso, talvez o áudio não fique tão bom quanto de um estúdio profissional. Vem com a gente para mais um Fora da Caixa. Acho que antes de a gente tentar entender como lidar com o coronavírus, é preciso ter bem claro quais foram as doenças mais impactantes da história, né? E quem vai nos ajudar com isso é o Eloy Martins, professor e pesquisador de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, e a Regina Sasaki, formada em Ciências Biológicas pela Unicamp. A gente vai traçar junto com eles uma espécie de linha do tempo que começa a partir do final do século II, com a peste antonina no ano 165 d.C. Essa epidemia atingiu uma grande parte do Império Romano, e é estimado que ela tenha causado a morte de aproximadamente 5 milhões de pessoas, inclusive do imperador Marco Aurélio, que era o governante da época. A peste recebeu esse nome por conta da morte do imperador Antonino Pio, no ano 161. O grande número de pessoas afetadas acabou desestabilizando muito a dinâmica do império. Logo depois veio a peste Justiniana, no contexto do Império Bizantino, em 541 d.C. Ela também foi responsável por agravar a desestruturação do império. Nos séculos seguintes, a varíola japonesa dizimou quase 1/3 da população do Japão. E chegamos à peste negra, que Eloy e Regina nos explicam em detalhes. A bactéria da peste negra, que teve sua origem na Ásia Central, provavelmente na China, teria chegado aos portos da Europa em 1343, carregada pelas pulgas que infestavam os ratos das embarcações. Dadas as condições sanitárias péssimas da época na Europa, houve uma rápida disseminação da doença sem que a população soubesse de sua origem a partir das pulgas dos ratos que passavam rapidamente para os humanos. Ela é, sem dúvida alguma, considerada a pior pandemia já vista. Só na Europa ela teria matado algo em torno de 1/3 da população. A peste bubônica ela trouxe grandes alterações sociais e acabou contribuindo, para um declínio do sistema de servidão imposto aos camponeses à época. A prática de quarentena ganha força como medida preventiva e vem até os dias atuais. Então é daí que surgiu o hábito de ficar isolada para evitar a transmissão de doenças. Por isso é importante que a gente fique em casa sempre que possível. Em 1520, ocorreu o surto da varíola. Não sabemos ao certo a origem da varíola. Foram encontradas evidências de sua ocorrência em múmias egípcias datadas do século II ou III. Mas muito antes disso, com o abandono da vida nômade e estabelecimento de assentamentos agrícolas próximos aos rios, a população teria aumentado muito. Então, surgindo uma doença como a varíola de contágio direto entre as pessoas num lugar como esse, sua disseminação teria sido muito rápida. Com a crescente domesticação de animais, um vírus mutante desses animais pode ter evoluído para a varíola humana. Essa doença pode ter surgido no Egito, na Índia, na China. E as grandes movimentações humanas, com finalidade religiosa ou comercial, teriam contribuído para a expansão dessa e de outras doenças pela Ásia, Oriente Médio, África e Europa.
Fica claro pela fala da Regina que o comportamento humano tem muita influência sobre a disseminação dessas doenças. A doença ela foi trazida à América pelos espanhóis e teve um impacto, um amplo impacto no contexto de emergência dos sistemas coloniais no Novo Mundo. Entre os séculos 18 e 19 veio a cólera. Segundo a Regina, essa é uma infecção grave causada por uma bactéria de transmissão oral-fecal. A primeira pandemia teria ocorrido em 1817 no Vale do Rio Ganges, na Índia e outras regiões da Ásia e África. Depois foi levado para a Europa pelos russos, encontrando um território de grandes aglomerações humanas e péssimas condições sanitárias e de higiene, favorecendo a sua disseminação. Eloy ressalta que o alcance geográfico da cólera foi muito marcante. A cólera ela possivelmente matou 1 milhão de habitantes. Ela foi a primeira pandemia que se estendeu da Índia até o norte da África e outras regiões da Ásia. Os próprios russos acabaram levando a doença para a Europa. Então a gente vê esta doença da cólera como aquela de um processo de integração da economia internacional, de um contexto de globalização primária. E aí nós conseguimos visualizar diferentes continentes claramente sendo afetados. Com o descobrimento das Américas, várias doenças foram transportadas a bordo das embarcações europeias. Esse foi o caso da febre amarela, que se desenvolveu muito rapidamente no clima tropical. O Brasil foi um dos países mais afetados, pela doença. Nós tivemos, por exemplo, uma estimativa de 150 mil mortos. Também no século XIX, tivemos a gripe russa, que se espalhou da Rússia para muitos continentes e atingiu cerca de 1,5 milhão de pessoas. E agora gostaria de destacar, entre 1918 e 1919, a gripe espanhola, que teria matado 50 milhões de pessoas. Essa, sem dúvida alguma, é uma das crises na mais recente duração, relembrada em função do seu impacto multilateral. A gripe espanhola foi causada pelo vírus influenza e é transmitida pelas vias respiratórias. Não se sabe ao certo como ela se originou. Segundo Regina, existe uma teoria de que ela tenha surgido nos campos de treinamento dos Estados Unidos, em 1918, e se propagado nos campos de batalha e hospitais superlotados. Ela diz que um grande aliado da doença era a censura. A imprensa das nações em guerra estava proibida de divulgar informações sobre a doença para não atrapalhar a batalha, não gerar pânico na população. Na Espanha, que foi um país neutro na guerra, não havia essa censura e a imprensa divulgava as informações sobre a doença. Por isso, ficou conhecida como gripe espanhola. A gripe asiática, por sua vez, teve seu pico em 1957. A estimativa é que ela tenha acometido entre 1 e 4 milhões de pessoas, se espalhando da Ásia para os outros continentes. Chegamos então a uma das pandemias mais famosas da história, a AIDS. Regina nos conta que vírus naturais de chimpanzés e macaco verde da África sofreram mutações e foram transmitidos pelos humanos durante a exploração de áreas naturais. O vírus também se disseminou durante guerras de independência no continente africano entre 1960 e 1970. O caso da AIDS data da década de 80 e vem até hoje. É, sem dúvida alguma, uma pandemia com ampla difusão multilateral. Se estima 32 milhões de pessoas vitimadas pela AIDS nesse período que vem até os dias atuais. Mais recentemente, tivemos o surto do vírus da Ebola. Nós temos o caso do Ebola entre 2014 e 2016. E foi uma epidemia, localizada a alguns países africanos, mas se estima que provocou a morte de 50% dos infectados. Então, alguns países como Guiné, Libéria e Serra Leoa tiveram um forte impacto do Ebola e um total de 11 mil pessoas mortas. Desde 2009, tivemos uma série de crises ligadas ao coronavírus. É o que ouvimos falar como SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio.
Diante de tudo que a gente falou, que semelhanças ou diferenças podemos traçar entre as demais doenças e a Covid-19? A Regina falou uma semelhança entre o novo coronavírus e as demais doenças causadas por micro-organismos transmitidos por gotículas de saliva. Em geral, doenças causadas por micro-organismos transmitidos pelas gotículas de saliva e que entram no organismo pelas vias respiratórias ou pela boca são de muito fácil transmissão, já que eliminamos essas gotículas durante o simples ato de falar e estamos o tempo todo inspirando o ar. Tosses e espirros aumentam a eliminação dessas secreções e ainda a uma distância bem maior, podendo atingir mais pessoas. Ela enfatizou no final que, na maioria das doenças, as pessoas contaminadas podem não possuir os sintomas e transmitir sem saber. A principal diferença, porém, que foi adquirida com o passar dos anos, consiste na prevenção. No passado, muitas pessoas morriam por não conhecer o causador da doença e, consequentemente, a forma de prevenção. Além disso, não havia higiene pessoal e vacinas. É uma pena que ainda não tenham desenvolvido uma vacina para a Covid-19 e por isso a importância da higiene pessoal e do isolamento. O Eloy diferenciou o passado do presente por outro viés, o socioeconômico. Segundo ele, a grande novidade do coronavírus foi a rapidez do contágio. Esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, ele teve uma difusão claramente multilateral, atingindo mais de 100 países de todos os continentes em um rapidíssimo espaço de tempo, o que gerou uma situação de pânico generalizado e com proeminentes impactos negativos, principalmente na economia. Esse impacto na economia ocorre principalmente por causa do mercado financeiro e dos ataques especulativos, tendo em vista a dimensão internacional da economia globalizada, com grande interdependência entre os países. Por isso, na atual crise do coronavírus, há uma potencialização desse duplo desafio de combater os efeitos negativos tanto epidemiológicos como socioeconômicos da pandemia. Então, quais foram as lições aprendidas que poderemos usar na pandemia atual? O Eloy fala que com o histórico das pandemias, nós podemos aprender a importância do Estado e das organizações nacionais e internacionais. No âmbito dos estados, claramente um papel proativo no âmbito da intervenção e da regulação são elementos fundamentais no combate aos problemas epidemiológicos e também nos contextos das crises recessivas no âmbito econômico. A necessidade de um crescente diálogo, uma crescente cooperação e um papel proativo de lideranças são elementos fundamentais. Ele fala também que as lições aprendidas são essenciais para pensar em estratégias de fortalecimento da saúde pública, enfatizando o papel das organizações médicas como a OMS e a ONG Médicos Sem Fronteiras. Se faz necessário pensarmos em um contexto de rápida difusão internacional desta pandemia do novo coronavírus, o papel que o poder público tem, juntamente com as diferentes organizações internacionais de promoção de diplomacia médica. Já a Regina faz uma reflexão sobre a sociedade diante da evolução da tecnologia e da ciência. Milhões de pessoas morreram em diversas pandemias que assolaram o mundo quando não se conhecia o causador da doença e, portanto, não se tinha medidas corretas de prevenção. Estamos diante da Covid-19, uma nova pandemia e com muitas incertezas. Mas a ciência já mostrou quem é o causador dessa doença com uma riqueza muito grande de detalhes. Também mostrou as formas de transmissão e o que causa no organismo humano. Portanto, deixou claro as formas de prevenção. Será que cada um está fazendo a sua parte, tendo esses conhecimentos científicos em suas mãos? Com a retomada histórica das pandemias, nós podemos perceber que a pior inimiga da ciência é a ignorância. Mesmo com todo o avanço da tecnologia e dos cuidados com a saúde, se ninguém fizer a sua parte sobre a pandemia do Covid-19, pode ser pior do que as demais epidemias da história, tendo em vista sua dimensão global. Por isso, é importante que você fique em casa, se possível, e lave sempre as mãos. E até o próximo episódio!
Muito obrigada por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Sigam @jornalismo júnior nas redes sociais e confiram as playlists do Spotify. Roteiro e narração por Mariana Catassi e Karina Taraziuk. Produção, edição e direção por Gabriel Guerra e Karina Taraziuk.